Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bom, nós vamos continuar aqui no nosso canal realizando a leitura do Evangelho de Lucas, hoje no capítulo 20, verso 27 ao verso 40. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, também você que tem sido edificado com essas mensagens, compartilhe essa mensagem com pessoas que você sabe que precisam e que querem ouvir a palavra de Deus. E nós vamos aqui à nossa leitura de hoje, capítulo 20, Evangelho de Lucas, verso 27. Lembrando que a nossa leitura, nós estamos de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui pelo YouTube, tá bom? Vamos lá. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Olha só. Homens que dizem eles não acreditavam na ressurreição. Vamos lá. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, o seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo, o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Veja que eles não criam na ressurreição. Agora eles estão perguntando a Jesus sobre um tema, hipotético aqui, uma história de uma mulher que ela casou com um e morreu, o irmão desposou ela e também faleceu, e assim os 7 irmãos, porque assim mandava a lei de Moisés, que era uma forma de proteger, de suscitar descendência ao nome do irmão, e também uma forma de proteger a mulher que na época era menos favorecida e precisava de um homem para poder apoiá-la, seja o filho ou seja o marido, a figura do homem, tá? Bom, mas eles não acreditavam. A questão aqui é que eles não acreditavam na ressurreição, mas o propósito deles era mais uma vez pegar Jesus ali em alguma coisa para ter ou de que acusar, ou contrariar, ou colocar em descrédito diante das pessoas. Mas veja a resposta de Jesus, verso 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Então veja que Jesus ele começa a ensinar coisas muito preciosas para a nossa fé cristã, né? Primeiro que ele ensina aqui é que o casamento é uma instituição de Deus para esse mundo, que tem o propósito de multiplicar. Um dos propósitos do casamento é a multiplicação. Jesus, a palavra de Deus, o Senhor Deus, ele disse: crescei e multiplicai-vos. Deus mandou encher a terra. E um dos propósitos é esse. Não é o único propósito. O prazer também é um propósito de Deus na sexualidade entre o homem e a mulher, dentro do casamento. Ou seja, a sexualidade, como sempre temos falado aqui no nosso canal, ela é um privilégio para casais, para aqueles que estão debaixo de uma aliança de casamento. Não é fora dela e nem antes dela, tá? Bom, então vamos lá. Verso 36. Então o 35 fala, nesse tempo é onde vai haver o casamento. Mas na era vindoura, ou seja, na vida eterna, não vai haver casamento.
Então uma fidelidade, tanto é que o casamento ele é uma aliança enquanto os dois estão vivos. A partir do momento que um morre, a parte que está viva, ela tem a oportunidade de se casar de novo, porque a aliança é em vida. Essa história de juramento de amor eterno, no sentido de que depois da morte vão estar juntos como marido e mulher, não é verdade. Podem estar juntos, mas não como marido e mulher, porque na eternidade não será assim. Então vamos lá, no verso 36. Pois não podem mais morrer. Então vamos ver o 35 de novo. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então não podem mais morrer. Ou seja, aqueles que aceitarem Jesus, aqueles que crerem em Jesus, uma vez venceram a morte, uma vez creram em Jesus, venceram a morte. E na ressurreição, depois de receber esse corpo ressuscitado, e Jesus fala que serão semelhantes a anjos, no sentido de não terem a necessidade de se reproduzirem por meio da sexualidade, tá? Assim, não existe o anjo, a anja e o anjo, não, é um só gênero, tá? Então vamos lá. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele, todos vivem. Glória a Deus. Então Jesus mostra para eles, dentro da própria Torá, ali dos 5 livros escritos por Moisés, que a ressurreição é um fato real e já mencionado lá no Antigo Testamento. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Então, querido, nós queremos deixar aqui essa mensagem para o nosso coração nessa manhã e entender que a nossa esperança em Cristo, conforme diz lá em 1 Coríntios 15, ela não deve se resumir apenas à vida nesse mundo. Há uma vida eterna, onde teremos um corpo segundo a palavra de Deus diz, ele será um corpo semelhante ao corpo de Cristo quando ressuscitado, ou seja, na ressurreição não é espíritos, não são espíritos vagando, não é alma penada, não é um corpo ressurreto, é um corpo que já não estará mais sujeito ao tempo, não estará sujeito mais à morte. É óbvio que nós não temos muitos mais detalhes sobre isso, mas o Senhor nos deixou o suficiente para que nós possamos entender que vale a pena a nossa fé, que vale a pena perseverar na nossa fé. Tá? Então persevere, não desanime, sim, vale a pena servir ao Senhor, sabe? Coríntios diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano. São as coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que esse corpo glorificado, ressurreto, ele será algo tão tremendo que nós não podemos imaginar. Como o Senhor diz nessa palavra, são coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. Muitas vezes a gente já ouviu essa palavra sobre coisas desse mundo, mas eu acredito que nenhuma conquista desse mundo pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado, esse corpo que já não estará mais sujeito ao tempo, à doença e nem à morte. Hoje, aqui nesse mundo, nós ainda estamos sujeitos a essas coisas, tanto a doenças como a perdas de pessoas que a gente ama, como também a nossa perca. O tempo ele vai nos, vamos dizer, deteriorando o nosso corpo, por mais que a gente cuide. Nós sabemos que surgem aqueles problemas de saúde, mas a nossa esperança está na eternidade e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós não vivemos sem esperança
como vivem as pessoas no mundo. Nós temos a esperança no porvir. A nossa esperança é Cristo e glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos então agora orar, falar com Deus, tá bom? Prepare aí um copo com água e vamos fazer a nossa oração. Pai querido e amado, te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso. Te pedimos, Senhor, abençoa esse copo com água, consagra este elemento e que o Senhor toque no corpo dessa pessoa que está doente num hospital ou com um familiar no hospital, para que ela seja, meu Deus, curada aqui hoje. Essa doença, esse mal saia agora desse corpo. Eu te dou uma ordem, enfermidade, saia daí, saia agora, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que consagre essa vida, que abençoe, guarde, proteja, que livre do mal. Eu oro para que o Senhor abra portas e caminhos que estiverem fechados para essa pessoa, cura o depressivo, liberta essa pessoa que está no vício, Senhor, liberta ela desse vício. E eu oro, Pai, pedindo também, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração. Pai, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. Queremos perseverar, queremos andar nos caminhos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, nos livre de todo o mal. Nós te pedimos, Senhor, nos limpa nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, Pai. Tudo em nós precisa do teu perdão, da tua misericórdia. Nós te pedimos, te agradecemos, louvado, exaltado seja o teu nome. Eu oro por cada pessoa que fez um pedido de oração, que tem deixado mensagens, nome da família aqui nas mensagens. Oramos por essas pessoas, que haja, meu Deus, um mover sobrenatural do teu poder, curando, restaurando, em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Um forte abraço, que Deus abençoe e até amanhã.